Vamos falar hoje sobre uma dúvida que aparece com frequência aqui no canal, principalmente entre o público iniciante, aqueles que estão começando a pedalar. Qual a principal diferença entre o freio a disco hidráulico e o freio a disco mecânico? Qual deles será que realmente é o melhor? Qual a melhor opção para cada tipo de pedal, ou seja, para cada característica de cada ciclista? Essas diferenças e outras especificações nós vamos conhecer no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Em outros vídeos já chegamos a afirmar por aqui que vale muito mais a pena você ter um bom freio a disco mecânico do que um freio hidráulico meia boca. E foi justamente por afirmar isso que surgiram alguns desses comentários de algumas pessoas perguntando o porquê dessa afirmação, já que muitas pessoas falam que o freio hidráulico ele é superior ao freio a disco mecânico. E de fato ele é. Um freio hidráulico, de uma forma geral, ele é superior ao freio mecânico. Mas existem certas diferenças que é importante nós sabermos e é por isso que nós vamos conhecer a partir de agora as características, o funcionamento, como cada um trabalha, vantagens e desvantagens, e a partir daí eu vou concluir então essa afirmação do porquê que em alguns momentos vale mais a pena você utilizar um freio mecânico do que um hidráulico, quando o mecânico pode ser superior ao hidráulico. No caso do freio a disco hidráulico, o seu funcionamento se dá por meio de um sistema que utiliza um fluido hidráulico dentro da mangueira para transmitir a força do manete até as pinças de freios. Já o freio mecânico utiliza um cabo de aço para transmitir a força que vai dos manetes até a pinça de freio. Essa é a principal diferença entre o funcionamento de ambos os modelos. Já no caso das vantagens, o freio a disco hidráulico, além de ter uma potência muito maior, ele também oferece uma frenagem muito mais precisa e suave. Além disso, ele requer menos esforço, ou seja, você não precisa pressionar tanto o manete de freio para atingir a potência desejada. Outra vantagem é o sistema de autorregulação das pastilhas, já que o próprio sistema do freio hidráulico se ajusta de forma automática à medida que as pastilhas vão se desgastando. No caso do freio a disco mecânico, a sua principal vantagem está principalmente no seu custo, já que é um sistema muito mais acessível e barato. Outro detalhe é que ele também tem um custo de manutenção mais barato, tanto é que se você precisar fazer inclusive a manutenção ou a troca na sua casa, a probabilidade que você faça isso é muito maior, principalmente em relação ao freio a disco hidráulico, que normalmente necessita de um ferramental específico. Por outro lado, o freio a disco mecânico exige que você faça essa manutenção com mais frequência, ainda que na grande maioria das vezes os cabos fiquem de forma interna, ou seja, ficam protegidos, mas mesmo assim eles acabam entrando um pouquinho de sujeira, sem mencionar o fato que em alguns casos eles não ficam 100% cobertos, muitas vezes aparece uma partezinha ali de fora e é justamente por ali que acaba entrando um pouquinho de água, que oxida e você precisa dar atenção com mais frequência. Ainda que o freio hidráulico tenha uma manutenção um pouco mais cara, podemos dizer assim, de qualquer forma ele não te dá manutenção com tanta frequência. Desde que seja um freio hidráulico de qualidade, você vai conseguir utilizar por muito tempo sem precisar realmente fazer qualquer tipo de manutenção, a não ser a própria troca das pastilhas, que no caso tanto mecânico ou hidráulico vão ser necessários de acordo com o uso que você faz. Por falar em desgaste, esse também é outro detalhe que nós precisamos deixar claro aqui. No caso do freio a disco mecânico, a pastilha normalmente ela tem a vida útil mais reduzida. Isso acontece porque o sistema de acionamento, ao invés de as duas pastilhas segurarem o disco ao mesmo tempo, antes disso acontece de primeiramente mexe apenas um lado do caliper, ou seja, apenas um lado das pastilhas, que é o lado móvel, já que o outro lado é fixo, ou seja, um lado se movimenta, encosta no disco, pressiona o disco, fazendo com que o disco se encoste depois no outro lado da pastilha, e só a partir dali é que vai ser feito o acionamento, ou seja, o travamento do disco literalmente. Isso faz com que a pastilha não gaste de igual para igual, aumentando assim a frequência de troca das pastilhas de freio da sua bicicleta que utiliza um freio a disco mecânico. Isso não acontece no sistema hidráulico, que quando você pressiona o freio, as duas pastilhas seguram o disco ao mesmo tempo, pois elas se movimentam ao mesmo tempo. E como já dissemos, ele tem esse sistema que, ao perceber que as pastilhas vão se desgastando, o próprio sistema vai se ajustando justamente para que não fique só um pedacinho da pastilha desgastada ou apenas um lado, e dessa forma o freio vai se ajustando. E normalmente quando você troca as pastilhas de um freio hidráulico, você percebe que elas gastam de igual para igual, salvo exceções em que talvez tenha algum tipo de problema na pastilha, algum tipo de problema ou ajuste que não foi feito correto, e aí o freio não ficou ali bem alinhado. Mas quando tudo está muito bem alinhado, ele funciona de forma bem unânime, fazendo com que você tenha aí inclusive um prolongamento na vida útil
desse componente que é muito importante. Então essas são as principais diferenças entre as características de ambos os modelos. O sistema de acionamento é diferente, um é por meio de sistema hidráulico, como o próprio nome já diz, e outro é por meio de um cabo de aço. Sendo assim, qual é a melhor escolha? Talvez, se nós observarmos aqui nesse exato momento apenas as características que eu acabei de informar, as partes técnicas, as vantagens e as desvantagens desses modelos, fica fácil você entender talvez que o freio hidráulico seja realmente a melhor opção. E de fato, um freio, de uma maneira geral, o freio hidráulico é sim melhor do que o freio mecânico, porque ele tem mais precisão, é mais suave, é mais garantia de que você realmente vai ter a potência necessária, principalmente para você que faz um uso um pouco mais extremo. Porém, existem situações, como já mencionei, que não é exatamente dessa forma. Existem situações que você realmente deve optar pelo freio mecânico, que são aquelas situações em que, se você tiver uma bicicleta que o freio a disco hidráulico não for de qualidade, não vale a pena. O que eu estou querendo dizer aqui é que se o freio mecânico for bom, não tem por que você se preocupar porque a outra bicicleta tem um freio a disco hidráulico. Obviamente que o freio hidráulico é melhor, mas depende da situação. Um freio a disco hidráulico, ele tem que realmente ter uma boa modulação. Ao pressionar o manete de freio, imediatamente você já tem que ter a resposta lá na pista de freio, a bike já para. Não pode ter vazamento de freio, e é isso que acontece com muitos freios mais básicos, freios de entrada hidráulico que são vendidos em bicicletas, justamente com esse argumento de você ter aí um recurso a mais. E é um bom argumento. Você dizer que a bicicleta tem um freio hidráulico pode ser sim uma vantagem, mas esse freio tem que ser bom. Como é que você vai saber se esse freio é de qualidade ou não, caso você esteja começando agora? Você talvez não conheça tanto e isso pode ser um problema para você. Primeiro, vale lembrar que também depende muito do uso que você vai fazer. E aí é que está um grande problema. Muita gente que está começando compra às vezes uma bicicleta com freio hidráulico mais simples mesmo, porque o uso que ela acha que vai fazer é algo mais moderado. Mas basta começar a pedalar e ela começa a perceber que ela quer fazer descidas mais rápidas, ela quer andar um pouco mais rápido, quer entrar em trechos de trilhas mais técnicos, e a partir desse momento que ela percebe que não foi uma decisão muito boa, porque aquele freio não estava preparado para essas condições mais extremas. Um bom freio não tem tantas reclamações, então existe hoje muitos freios na internet que o pessoal reclama muito, que ele vaza, que ele fica borrachudo. O borrachudo mesmo é a pior situação que tem. Você sente que é borrachudo porque ao pressionar o manete de freio, ele meio que estica e não para a roda, tá? Então fica difícil de pressionar, ele fica duro, às vezes não tem um óleo de qualidade, ou às vezes o óleo até é bom, mas às vezes o sistema para comportar o óleo não é de qualidade. Alguns desses modelos esquentam demais, e aí onde torna o freio borrachudo. Portanto, fique atento a esse detalhe. Um freio a disco mecânico pode ser sim uma alternativa boa e não é ruim você utilizar um freio a disco mecânico de qualidade. Obviamente que existem exceções que o freio a disco mecânico pode também não ter aí uma boa modulação, pode não ser uma boa opção, mas garanto para vocês que é muito mais fácil você encontrar um freio a disco mecânico bom do que um freio a disco hidráulico de entrada realmente com uma qualidade bem superior. Eu não estou aqui para fazer propaganda e nem quero isso, tá? Mas para deixar aqui claro, para vocês entenderem, uma opção que nós temos hoje no mercado e sinceramente, até o momento, nessa mesma categoria, não sei se existe outro modelo. O freio MT200 da Shimano é a melhor opção de freio hidráulico hoje que nós temos no mercado, que é um freio considerado de entrada, que pode ser usado tanto em bikes de entrada ou até mesmo em bikes intermediárias, como alguns fabricantes têm feito, porque ele realmente é bom. E a vantagem é que não é um freio muito caro. Agora, colocar aquele outro freio que às vezes custa um pouquinho mais barato, um pouquinho mais em conta, talvez não seja tão atrativo assim. Quem sabe fica com o teu mecânico ali que é melhor. Já vi gente tirando o freio hidráulico e voltando para o mecânico, porque se incomodou bastante com aquele freio que vazava, que era borrachudo. Portanto, meu objetivo aqui nesse vídeo é tentar te deixar o mais tranquilo possível se você tem uma bicicleta com freio mecânico. Não se apavora, não é porque fulano tem o freio hidráulico, às vezes o freio hidráulico dele não é tão bom quanto o seu, tá? Ou a maneira que ele usa o freio hidráulico dele não atinge os objetivos dele tanto quanto o seu mecânico atinge os seus objetivos. Tem isso também. Às vezes o freio hidráulico nem é o problema em si, mas o uso que é feito com ele, porque às vezes não foi projetado para aquele uso mais extremo que a pessoa está fazendo. Só para concluir, pessoal, recentemente eu assisti um vídeo, inclusive, no canal Pedaleria, que é uma inspiração para todos nós, né? Certamente você conhece o canal Pedaleria, lá do Capivara, em que é um canal aí que tem ajudado muitos ciclistas e eu, como youtuber, também tenho ele como inspiração. Mas eu assisti um vídeo onde ele fez um teste com um freio a disco mecânico e um freio a disco hidráulico na mesma bicicleta, nas mesmas condições, no mesmo tipo de teste ele fez com ambos os modelos,
para saber qual deles realmente dá um retorno melhor. O freio era da mesma marca, porém um era sistema hidráulico e o outro era sistema mecânico. E no final do vídeo, o resultado daqueles testes que ele fez, ele afirmou que o freio a disco mecânico que ele testou era superior àquele freio hidráulico que ele testou também, ambos da mesma marca. Nenhum dos dois era ruim. Na verdade ele falou que os dois eram bons, mas depois de testar bastante ele chegou à conclusão que aquele freio mecânico não perdia em nada para o freio hidráulico e na verdade ele até sentiu ele superior em alguns momentos. Ou seja, depende muito do uso que você faz, tá bom? Então não é para você se apavorar e achar que tem que ter um freio hidráulico, porque não é bem assim. Às vezes o freio mecânico que você tem já te atende, tá? E se for para ter, tem que ser um freio bom. Se não for bom, você só vai se incomodar. E freio, pessoal, é uma coisa que precisa dar atenção especial. É o item que realmente está ligado diretamente à sua segurança. Ele vai parar a bike, vai reduzir, vai te ajudar a ter performance, vai te ajudar a ter segurança, que é o mais importante de tudo. Então esteja atento a esse detalhe. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que essas dicas aqui também possam te ajudar na hora de fazer essa escolha aí, se você estava na dúvida. E se você ficou com alguma dúvida, já aproveita para comentar aqui. Eu prometo para vocês que o mais breve possível eu vou responder a sua dúvida, mas não deixe de colocar ela aqui nos comentários. Já aproveita também para conferir a sua inscrição aqui no canal e obviamente que se você gostou desse vídeo, você precisa deixar o seu like, porque isso realmente ajuda muito aqui no nosso trabalho, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!